Bom, agora 1h12, chegou o momento de nós falarmos sobre os bastidores da política. Ao meu lado já está aqui o Luiz Armando Costa. Nós temos um convidado especial, que é o Dr. Juvenal Kleiber, que nós vamos falar sobre aquele assunto que nós abordamos aqui há uns dias com outro advogado, né, o Paulo Melo, hoje com o Dr. Juvenal Kleiber, que é o impeachment, né, o pedido de impeachment de Wanderley Barbosa, que foi protocolado na Assembleia pelo vereador Carlos Amasta. Bom dia para você. Boa tarde, né? Boa tarde, 1h13. Boa tarde, doutor. Bem-vindo aqui ao Povo na TV. O Jairo, o Juvenal Kleiber, o doutor Juvenal, é uma pessoa muito conhecida aqui no Estado e no Brasil, né? Então é um advogado especialista em direito eleitoral e outros, né? Mas em eleitoral ele realmente é bambambam, uma autoridade, né? Uhum. E essa questão do pedido de impeachment do governador Wanderley Barbosa, ela tem despertado muita atenção e polêmica, né, no Estado, né? Porque principalmente na questão do afastamento, né? Se o afastamento seria causa de... se a renúncia seria causa de inelegibilidade, né? E aí o doutor Paulo Melo, na segunda-feira, ele segue uma doutrina, né, que basta um pedido, como a gente debateu aqui, basta um pedido de qualquer pessoa ali na Assembleia para o governador não poder renunciar sem perder a elegibilidade, né? Então, o direito vive muito de doutrinas, né, doutor? O senhor que milita também, né, nessa questão, qual a opinião do senhor sobre esse fato em si, a questão da renúncia, a questão do momento da renúncia, a questão da perda da elegibilidade, e o senhor que está advogando nesse setor há quase 3 décadas. Mais. Bom, primeiro, boa tarde, Jairo, boa tarde, Luiz, muito obrigado, boa tarde, telespectadores que nos ouvem e nos assistem. Se nós fôssemos ficar aqui o dia inteiro conversando sobre esse assunto, nós vamos esgotar a matéria, nós esgotaremos. Mas vamos tentar ser bem sintético em relação a isso. Primeiro, muito obrigado por mais uma vez estar aqui no seu programa, Jairo, pela primeira vez com você aqui. E eu estou pronto para responder qualquer pergunta. Você sabe que com você a pauta é aberta. Doutor Juvenal, o assunto mais premente do dia é realmente essa questão da perda da elegibilidade. Apesar de que o processo de pedido de impeachment tem vários procedimentos, né? É quase como um processo, na verdade, ou seja, que tem que ser cumprido todas as etapas, né? O senhor advogou, inclusive, com o ex-governador Mauro Carlessi naquele pedido de impeachment dele, né? O senhor vê semelhanças entre aquele pedido de impeachment do Mauro Carlessi e esse pedido de impeachment do Wanderley? Bom, vamos lá. Primeiro, Luiz, as pessoas precisam entender, aqueles que nos ouvem, que nos assistem, que cabe ao advogado ter muita cautela quando ele fala de determinados assuntos. Por que cautela? Porque o advogado, ele não tem causa própria. Ele, às vezes, é contratado para defender, mas, às vezes, ele é contratado para atacar, né? Isso é a premissa do advogado, é a defesa ou o ataque. Então, a gente precisa ter muito cuidado de falar sobre esses assuntos. E a gente tem muito respeito por todos aqueles que dão a sua opinião sobre isso, principalmente aqueles colegas das profecias jurídicas, né, que são os meus colegas advogados. Mas nós temos que entender de que a opinião do advogado ele tem que ter uma fundamentação. A fundamentação, nesse caso, como você bem disse, é que é preciso que se respeite procedimentos. Então, para que o telespectador possa entender, quando se protocoliza na Assembleia um pedido de impeachment de um governador, que o assunto é sobre isso, dentro da própria Assembleia existe o regimento. E o regimento impõe alguns procedimentos. Ou seja, não é simplesmente somente o protocolo. Para que se, na minha modesta opinião, e aí respondendo a sua pergunta, sim, eu trabalhei na defesa do processo eleitoral, da impugnação que o Ministério Público fez contra o ex-governador Carlessi. E lá, inclusive, tem os meus argumentos, todos eles tive o cuidado de fazer um estudo e elaborar uma tese com fundamentação em doutrina daquela época, como também em decisões das cortes superiores. No plenário, né? Eu fiz a defesa do governador dentro da Assembleia Legislativa. Como eu disse a você, o procedimento é aberto, é nomeada uma comissão
E essa comissão dá direito à defesa, não somente do uso da palavra, como também do protocolo da defesa e também de pedido de algumas produções de provas, né? Então, é esses procedimentos que nós temos que respeitar. E eu, naquela época, eu defendi a tese, como eu estava dizendo, com fundamentação em doutrina, nós estamos falando de 2022, com fundamentação em doutrina e decisões de tribunais. Só que, naquela época, ainda não existia algumas decisões relacionadas a qual o momento em que, havendo a renúncia, poderia ser declarada a inelegibilidade. Primeiro, é preciso que todos saibam que quem declara inelegibilidade é a Justiça Eleitoral. Não é o advogado, não é o Ministério Público, não são os políticos que usam nos processos de impugnação. É preciso que, à época do registro da candidatura, haja uma impugnação, haja um processamento, a parte será notificada a apresentar a defesa e o plenário, no caso de governador, né, de eleições estaduais, perdão, caberá ao tribunal, né, dos 7 juízes do Tribunal Regional Eleitoral, aí sim decidir se existe a inelegibilidade ou não. Qualquer pessoa pode pedir essa impugnação. Muito bem. Normalmente, quem pede durante o processo eleitoral são os partidos políticos, né, as coligações, né, ou o Ministério Público. Então, essas são as pessoas que podem pedir. Existem já no Brasil... Isso lá no momento da candidatura. Lá no momento após o registro. Só para que todos saibam, quando há o registro, haverá um prazo para que se faça a impugnação, né, e também um prazo para que se faça a defesa. Isso tudo dentro de um processo na Justiça Eleitoral. Então, com todo respeito àqueles que hoje dizem, não, já vai acontecer isso, é inelegível, não, isso não podemos. Não é advogado que determina a inelegibilidade de um candidato. Quem determina ou é um juiz eleitoral quando as eleições municipais, ou são os juízes do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Tocantins. Agora, o senhor falando aí que depois de 2022, apareceram decisões que, de certo modo, modularam essa questão, né? Ou seja, o momento em que a renúncia ela pode se caracterizar como condição, causa de inelegibilidade. Muito bem. Não mudou muito de 2022 para cá. Estamos falando de doutrina, estamos falando de decisões de jurisprudência, né, de tribunais superiores. Mas o que tem que ser determinado é a existência ou não do processo de impeachment. Vou dar um exemplo para você. Lá em 2022, houve uma representação, até por um procurador da casa, da Câmara à época, municipal, e esse procedimento foi aberto, foi aceito, o ex-governador foi chamado a se defender, e antes da votação, porque o processo, é bom que fique claro que não é um simples protocolo, tem que ter, o processo tem que ter um andamento e tem que ter uma decisão do plenário. Agora eu lhe pergunto, não seria fácil demais para tornar uma pessoa inelegível se uma pessoa fosse lá, Luiz Armando, renunciasse, eu vou pedir o impeachment do Luiz Armando. Pronto, você já está impeachmentado? Não. O impeachment, o ato do impeachment não deixa ninguém inelegível. O que deixa inelegível é a decisão do processo de impeachment. E essa decisão ela só será possível ao final, quando terminar todo o julgamento do processo do impeachment. Nós estamos falando no caso de governador perante a Assembleia Legislativa ainda tem do Estado do Tocantins. Essa comissão, por exemplo, na Assembleia, ela é composta também de deputados. De deputados e do Tribunal de Justiça. Na realidade, ele pode ser convidado e deve ser convidado. Eu sou daqueles que entende que quanto mais pessoas das nossas instituições puderem participar de um processo de impeachment, pela importância que é um processo de impeachment, essa comissão processante é determinado pelo presidente da Assembleia Legislativa, que nomeia uma comissão, que essa comissão do processo de impeachment tem um presidente, tem aqueles que são acusadores, que como se fossem Ministério Público, né, dentro da própria Assembleia, que é sempre um deputado. O presidente da comissão também tem que ser um deputado. E há um processamento e essa comissão emite um juízo de valor, é levado ao plenário, se aprovado, aí sim, dentro da Assembleia, o processo inicia-se. Aí, a partir desse momento, é que
se a pessoa renunciar, é que fica inelegível. Até hoje tem entendimentos de pessoas que acham que essa renúncia, ela ocorrendo antes da própria decisão do plenário da Assembleia sobre o processo de impeachment, ainda existem pessoas. Não estou dizendo que sou eu, é bom que fique claro. Por isso que eu falei no início. Aqui nós não podemos emitir juízo de valor, pessoal. Nós somos advogados. Advogados, ele tem que explicar como é o procedimento, que é o que nós estamos fazendo aqui. Existem pessoas que ainda defendem que antes do julgamento do processo de impeachment pelo plenário, após a comissão, se antes renunciar, ele está elegível. Existem pessoas, existem pessoas que entendem que após a votação da comissão, da decisão da comissão, do plenário, ainda existem pessoas que entendem que mesmo essa renúncia sendo feita antes da votação do processo da comissão, do entendimento da comissão processante, ele também está inelegível. Doutor Givel, então você está querendo dizer que o ex-governador Mauro Carles, por exemplo, ele renunciou antes da votação daquele relatório? Antes da votação do relatório da comissão. Da comissão, sim. Ele renunciou. Sim. Então, ele, em tese, hoje estaria elegível e não inelegível, como alguns dizem. Eu não posso falar hoje, porque não existe o processo. Você lembra no início que eu falei que é preciso que exista o processo? Por que eu falo isso? Porque nós temos que ver a argumentação que vai vir de quem está impugnando, ou do Ministério Público, ou de algum partido, ou de alguma coligação, não é que tem o direito da impugnação. Porque se hoje você fala, nós falamos aqui em tese de um argumento, mas se lá na frente, quando da data do protocolo dessa impugnação, houver outros argumentos, então nós teremos que debater sobre outros argumentos. Mas em tese, em 2022, nós defendemos, a tese inclusive é público, todos podem ter acesso à defesa que lá está, embora com renúncia à condição de candidato a senador que houve do ex-governador Mauro Carles, o processo judicial foi extinto, tanto quanto o processo de impeachment, que nem chegou aí para ter a conclusão das comissões. Então ele não se candidatou depois daquilo a nada porque não quis. Olha só que coisa interessante, aqueles que defendem, eu vou dar um dado aos telespectadores, é você, Luiz e Jairo. Veja bem, Jairo, perdão. Olha só, se você hoje for pegar um político, não estou aqui me referindo ao ex-governador, falando de maneira generalizada. Se você pegar um político hoje e colocar o nome do CPF, título de eleitor dele, e tirar uma certidão negativa na Justiça Eleitoral, você vai ver que a certidão será negativa, não será positiva. Por que isso ocorre? Porque não existe decisão alguma que impeça a Justiça Eleitoral de dizer que nesse momento ele está elegível. Tanto que nós vimos aí os políticos nas redes sociais sempre usando isso. Está aqui, ó, eu tenho uma certidão negativa da Justiça Eleitoral, ou seja, eu estou elegível nessa data. Após o protocolo do registro da sua candidatura, haverá o prazo de impugnação, e aí sim os argumentos virão contra esse candidato, mesmo ele tendo a certidão. Ou seja, de qualquer forma, é uma questão jurídica, né? É uma questão jurídica. Hoje, eu não posso, eu respeito muito aqueles que usam da palavra para fazer defesa, porque é isso, porque... Não é assim. O direito é filosófico, Luiz. Você sabe muito bem, melhor do que ninguém, até porque hoje nós estamos vivendo num momento meio estranho, que advogados querem ser jornalistas, jornalistas querem fazer juízo de valor que cabem às autoridades do Poder Judiciário, enfim, hoje a coisa está um pouco estranha. Então eu sou ainda antigo, eu já sou da década de 60 nascido, eu sou da época da máquina de escrever, então eu aprendi nesses meus 40 anos de advocacia uma coisa muito interessante. Nós, quando tivermos oportunidades como essa, de estar aqui falando sobre um assunto muito interessante, que é sobre isso, a gente tem que ter cautela. Nós não podemos falar que isso é isso. Não. A filosofia do direito, a cautela sempre é a melhor coisa que tem que se fazer. Então, respondendo diretamente sua pergunta, embora respeitando aqueles que vêm falando e fazem nota, enfim, vão a sites, artigos, todos nós temos esse direito. Mas eu fico muito reservado sobre esse assunto, porque o direito, a filosofia do direito, tanto existe para quem está acusando, quanto existe para quem está defendendo. Então, se você for lá ver os meus argumentos, que lá em 2022, você vai reparar que eles são muito atuais. Bacana. A única coisa que eu posso dizer é isso. Muito bem, eu acho que foi bem esclarecedor, né?
como o doutor mesmo disse, a cautela é muito importante nesse momento para a gente poder ver o que pode acontecer de agora em diante, né, doutor? Porque todos têm direito à defesa, nós não podemos ficar acusando A, B ou C disso e daquilo. Nós precisamos ter um processo primeiro, e hoje nós não temos processo nenhum. Então a nossa conversa, o nosso entendimento tem que ser por muita cautela e tentando explicar dentro dos procedimentos para o telespectador. Agora, para todos nesse caso da que... Assembleia do Vanderlei Cardoso, ainda tem um fato inicial, que, ou seja, que o presidente da Assembleia é que tem competência para colocar ou não para andar, não é verdade? O simples protocolo não quer dizer nada. Por quê? Porque o simples protocolo, ele é um papel com carimbo da Assembleia apenas. O processo ele só vai existir após o presidente aceitar o pedido, colocar no plenário, nomear a comissão e aí sim chamar os interessados para fazer a sua defesa. Então, o simples protocolo não quer dizer absolutamente nada. Doutor Juvenal, quero agradecer demais a participação do senhor aqui nos Bastidores da Política, mais uma vez o Luiz Armando. Sinta-se à vontade a vir quando quiser ao Povo na TV. Muito obrigado, meu amigo Luiz, muito obrigado. Ele sabe que eu sou um fã muito grande dele há muitos anos. Nós temos uma amizade muito grande. Inclusive, eu queria mandar um beijo aqui para minha doce Laíse, de Porto Nacional, conterrânea do meu amigo Luiz, da família Parente, tá? Meu filho João Pedro, que hoje faz 7 anos. Bacana, né? hein? Tá? Beijão, filho. E obrigado mais uma vez. E sempre que necessário for, eu estarei aqui presente, caso convocado. Muito obrigado. Luiz, até segunda. Até segunda. Se Deus quiser. Vou ter um final de semana igual você mandou para a Anne, né? Daqui a pouco chama aí para... De muito descanso, se Deus quiser. Vou para um rápido intervalo comercial. Depois do intervalo tem ele, Júnior Cheste, com o quadro Tá Bombando. Até já.